Bom, gente, nesse, nesse vídeo a gente vai mostrar como que a gente faz para organizar nossas pranchas, né, dentro do nosso modelo e como que a gente exporta, né, uma vez que a gente está com nossos desenhos devidamente organizados dentro do nosso projeto, como que a gente faz para exportar ele tanto em PDF quanto em DWG. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer a família de prancha para o nosso trabalho, tá? Para o nosso arquivo. Eu vou disponibilizar esse material para vocês via Teams, tá? E a gente vai iniciar isso. E para iniciar esse processo, né, o que a gente precisa fazer é vir aqui em Vista. Tá? Em Vista, a gente vai em composição de folha. Eu vou ter o íconezinho superior. Eu vou clicar nele. Ele vai exibir as, ele vai exibir para a gente quais são, né, as folhas que já estão carregadas no nosso projeto. A gente não vai usar nenhum desses modelos, né, porque a gente vai usar os que estão adaptados de acordo com a disciplina. E eu vou clicar em carregar. Quando eu clicar em carregar, eu vou localizar a pasta que eu salvei, né, a família de vocês. E aí eu vou selecionar aqui pai folha ABNT aninhada, tá? Por quê? Porque ele vai trazer para a gente todos os nossos tamanhos de folha. E aí nessa família a gente tem o tamanho de folha do A1 até o A3, tá? E aqui nessa pasta também eu vou mandar ele trazer o carimbo parametrizado. Se eu quiser selecionar mais de um arquivo de uma vez, né, eu seleciono primeiro no arquivo que eu quero e depois eu pressiono Ctrl na tecla no meu teclado e clico no arquivo seguinte. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho as duas famílias que eu desejo selecionadas, vou clicar em abrir. Ele atualizou, né, porque essas famílias que a gente disponibilizou para vocês, elas foram criadas no Revit 2023, né, e aí a gente está abrindo no 2024, então ele faz esse processo de atualização. Aqui, ó, na listagem já aparecem as nossas famílias de folha, tá? Eu vou carregar uma folha 1, só para a gente ver o que acontece, tá? No momento que eu carrego, ele cria uma folha nova e aí ele dá sequência na numeração, né, das folhas. Se eu quiser trocar essa folha, né, se porventura você tiver selecionado a folha 1, que foi o que aconteceu aqui, e você quiser retornar para qualquer outro formato de folha, você vai selecionar o formato que você quer e aí ela já altera automaticamente. A gente pode, inclusive, né, para a gente não precisar apagar esse material, essas folhas que já estão prontas, posso dar um duplo clique, clicar em cima da folha e aí eu posso alterar o tamanho A3. Vou fazer a mesma coisa, duplo clique na A102, desculpa, eu vou clicar na A102, clico na folha e seleciono, né, a folha A3 também. Por que a gente está trabalhando com A3? Porque é a folha que a gente vai estar trabalhando no nosso projeto. Tá? Eu vou fechar. Eu posso excluir essa terceira prancha, porque a gente vai organizar nosso projeto apenas em duas pranchas. Tá? E aí eu posso também começar a renomear essas folhas de modo que elas já tenham o nome que a gente precisa. Tá? Então, eu vou dar um duplo clique. Se ela não estiver indo, botão direito, renomear. Aqui a gente tem o número da folha, tá? Então eu vou digitar 01 e o nome dela eu vou colocar plantas baixas. Vou dar um OK. Ele já atualiza ali, né, na listagem de folhas do nosso projeto. Vou fazer a mesma coisa, né? Clico na folha de baixo,
botão direito, né, do mouse, renomear. Aqui eu vou chamar de 02 e no nome dela vou colocar corte e elevações. Vou dar um OK e ela já atualiza lá embaixo. Então, só para a gente repassar o processo, né, se a gente quisesse criar uma outra prancha aqui, uma terceira folha, ainda dentro de vista, né, mas se você não tivesse, vem até vista, posição de folha, criar folha nova. Aí você seleciona, né, o tamanho que você quer, quer dizer que a gente fizesse uma 3 novamente, vou dar OK, e aí ele cria uma nova folha. E aí uma coisa que é interessante é vocês perceberem que ele vai numerando de acordo com o padrão que você estiver adaptando. Né? Anteriormente ele estava A01, então quando eu criava uma folha nova, ele colocava A02. Aí a gente alterou, a gente removeu o A, né, porque a gente não trabalha com ele dessa forma, né, e aí a gente deixou só o 01, e aí ele veio na sequência. Em relação ao nosso carimbo, vejam que a folha ela está sem o carimbo. Né? Então, o que eu vou fazer é arrastar a folha, eu vou arrastar o carimbo para a nossa folha. Eu vou só minimizar aqui o navegador de projeto, né, só para a gente conseguir visualizar melhor. Tá? Então, vou clicar aqui em família, vou arrastar, nosso carimbo está lá embaixo. Tá? E aqui ó, eu tenho um carimbo parametrizado, vou clicar no sinalzinho de mais, depois vou clicar em cima do carimbo, vou clicar e arrastar lá para a nossa área de trabalho. Tá? Vou clicar nele uma vez, ele não está na posição correta, tá? Ele está meio não, ele está flutuando aí na nossa folha. E para a gente posicionar ele no lugar certo, primeiro eu vou clicar fora, né, para sair do modo de edição do carimbo, tá? E aí eu vou usar uma ferramenta, modificar. Vou lá em modificar novamente, alinhar. E por conta da configuração da família, ele não vai deixar você selecionar a margem interna, né? Então a gente só vai conseguir selecionar a margem externa do nosso carimbo, tá? Então o que eu vou fazer aqui para realizar o alinhamento, eu tenho que selecionar o elemento que vai estar fixo e depois eu vou selecionar o elemento que eu quero alinhar. Ou seja, eu quero trazer essa linha de baixo do meu carimbo para a linha de baixo da folha. Então eu seleciono primeiro a linha da folha e depois a linha do carimbo. Vou fazer a mesma coisa aqui na lateral, ó. Primeiro na linha vertical, depois a linha lateral. Vou clicar, vou dar um duplo clique no ESC, né, só para ele sair. O nosso carimbo, ele está fora da margem, né, ele está fora do lugar, né, justamente porque a gente alinhou com a borda externa. Para a gente posicionar ele no lugar, a gente vai mover, né, o carimbo todo. Né. Eu vou clicar nele uma vez, vou lá no botãozinho de mover, tá? Pegar um pontinho de referência e vou arrastar para cima. No caso, como a gente está trabalhando com o valor da norma, a margem de carimbo para a folha A3 é de 7 milímetros. Tá? Então, só para a gente fazer de maneira mais devagar, clica em cima do carimbo, clica na ferramenta de mover, seleciona um ponto de referência. Tá? Então, eu vou pegar esse ponto de referência aqui de baixo, e aí arrasta o mouse para cima, na direção que você quer na realidade. Tenho aí uma cota dinâmica, não preciso fazer nada, eu já posso digitar direto, 7 milímetros, e aí o nosso carimbo foi para o lugar certo. Fazer a mesma coisa na vertical, tá? Eu posso, ou eu clico primeiro no carimbo, ou clico no botão de mover, né? Os dois, a ordem, né, ela não vai interferir, tá? Vou fazer aqui agora, clicando primeiro no botão mover, depois no carimbo, e aí ele ainda não está ativo porque eu preciso dizer para o programa que eu encerrei a minha seleção de objetos que eu quero mover. Então, para fazer isso, clico Enter, pego um pontinho de novo de referência, arrasto, tá? Só tomar cuidado com esse movimento para ele não sair do lugar. Aí eu vou digitar de novo
7 milímetros. Aí agora o nosso carimbo está devidamente posicionado. O que a gente precisa fazer agora é inserir aqui as informações de vocês. Tá? Então, nessa primeira linha ele está pedindo o endereço. Opa, deixa eu fechar. Não. Ele está pedindo o endereço. Então, ó, eu vou clicar uma vez em cima do endereço. Nosso projeto, vamos dar um nome, vamos colocar rua SN, né, de rua sem nome, bairro projetado, porque a gente ainda não tem, informação, né, do projeto, mas no caso, né, de vocês vão colocar aqui o lote de vocês. Quando a gente vai desenvolvendo o projeto de fato, né? Agora para o nivelamento a gente vai só dar um nome genérico. Aqui em status de projeto, mesma coisa, você vai clicar em cima, a gente vai digitar nivelamento. Aqui, embora esteja 001, a gente vai colocar NV de nivelamento, que é a etapa que a gente está trabalhando. Em projetista, vocês vão colocar o nome de vocês, completo. E aí você vai preenchendo, né, as informações. Né? Então, aqui eu tenho planta baixa. Talvez ele não caiba, vou colocar planta baixa térrea. Ou você pode colocar plantas, já que a gente vai ter as plantas de todos os pavimentos. Tá? Autor, vocês vão colocar matrícula de vocês. A escala tem uma característica, né, que a gente vai falar um pouco depois, mas aqui ela vai preencher isso aqui com a escala da vista do objeto que você está trazendo. Tá? Então, não precisa preencher isso aqui por enquanto. A numeração, a gente vai colocar 01/02, né? Ou seja, eu tenho a prancha 1 de 2, e aí a gente já tem aqui parcialmente a nossa prancha pronta. Tá? Para a folha seguinte, para a folha 2, cuidado. Os parâmetros que a gente modificou, ele modifica tudo, né? Então, vou deixar aqui plantas, vou deixar como estava anteriormente, tá? N01, plantas baixas, vou deixar ok. Aqui a de corte fachada, vou fazer a mesma coisa. Vou renomear. N02, cortes, transações. Vou dar um ok. Na planta 2, eu vou precisar trazer aquelas informações também. Tá? Então, ó, duplo clique, né, na segunda prancha, a gente vai ter a parte inferior, né, do nosso conjunto de famílias. Vou localizar lá o meu carimbo parametrizado, clico no sinal de positivo para ele abrir o menu, e aí eu vou clicar e arrastar. Ó, não vai precisar preencher, né, todas as informações, tem o fato de que aquelas informações que são semelhantes, né, ou tem o mesmo parâmetro, ele já vai vir aqui preenchido. Né? Então, vou fazer aquele mesmo procedimento, né, de modificar, alinhar. Então, alinho ele na horizontal, depois alinho na vertical, ou na US, seleciono e eu vou mover. Tá? Então, lembrando que na folha A3, o espaçamento, né, ou seja, a margem, né, do carimbo, as margens menores, elas ficam com 7 milímetros e não 1.
Então, por isso que a gente vai mover apenas 7 milímetros. Mas se a gente estivesse trabalhando no A2, ou no A1, ou no A0, aí esse espaçamento ele passa a ser de 10 milímetros. Né? Então, ao invés de você mover 10, você move, ao invés de você mover 7, você move 10. Vou voltar lá na prancha, vou copiar aqui essa informação e vou colar aqui na minha prancha seguinte. Matrícula, a mesma coisa. E aí a gente já tem as nossas pranchas prontas, tá? Ou melhor, a gente já tem as nossas folhas organizadas. A gente ainda não tem nenhuma informação dentro delas, tá? Eu vou demonstrar aqui como que é o processo, só que vão ter algumas coisas que vão ficar um pouco esquisitas que a gente vai precisar editar de novo em cada uma das vistas, tá? Então, eu tenho aqui o meu nível 1, só para a gente olhar aqui o que é que ele está dando para a gente, né? Ele está dando o ambiente que a gente acabou de criar, né? Que a gente acabou de modelar. E se eu quiser levar aquele desenho para minha folha, se eu quiser levar o desenho para minha folha, eu posso fazer tanto aqui com a ferramenta colocar na vista, que aí ele vai listar todos os desenhos que eu tenho, todas as vistas, né, que eu tenho no meu projeto. Então eu vou selecionar o que eu quero. Lembrando que eu quero aqui é planta de piso, tá? Então cuidado para você não trazer a planta de fogo, tá? Vou dar um OK. E aí, onde eu clicar, ele vai posicionar a nossa vista. Só que quando a gente fez isso, o que é que está acontecendo aqui? Nossa simbologia de elevação, né, que são essas bolinhas que estão aqui ao redor do nosso projeto, elas estão aparecendo. Né? Vejam que ele tem essa caixa maior. Essa caixa ela se refere à vista, né, o limite da vista que a gente está trabalhando. E como a gente vai precisar colocar a planta de cobertura, a gente vai precisar colocar a planta do pavimento térreo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai editar essa área de vista de modo que ele fique reduzido, né? Porque a gente precisa dele também desse tamanho todo. Mas enfim, o ponto é que a gente vai reduzir, a gente vai trabalhar com isso aqui, de modo que a gente consiga delimitar melhor, né? Que a gente consiga delimitar melhor a nossa área de visualização para a gente poder distribuir o nosso projeto de maneira um pouco mais racional. Tá? Eu posso fazer isso aqui direto, mas a gente vai fazer isso aqui no nível, e o processo que a gente vai usar aqui, a gente poderia estar fazendo aqui também. Tá? Então eu vou voltar lá na minha planta de nível, vou diminuir aqui o zoom, e aí a gente não tinha falado sobre o que acontece com esses menus aqui embaixo. Tá? Então, primeira caixinha, a gente tem as escalas, né? Ele tem algumas escalas pré-definidas, pré-configuradas. Ao lado, a gente tem nível de detalhamento, né? Então ele meio que altera a forma como ele está representando o seu projeto, planta baixa, corte e fachada. Tá? A gente tem aqui, a gente pode ativar o sol para que a gente consiga fazer estudos bioclimáticos, né? Estudos bem simples na realidade, né? Para você conseguir fazer um estudo rápido de sombra. Tá? Mas o que a gente quer aqui, efetivamente, é olhar para esses dois ícones aqui. O primeiro, ele é o recortar na vista, e o segundo é o exibir região de corte. O exibir região de corte, ele, se vocês tiverem reparado, o limite dele é muito parecido com o que a gente tinha aqui, né, na nossa prancha. Então, olha essa linha aqui externa, e olha essa caixinha aqui ao redor da nossa prancha. Né? Então, por padrão, essa caixinha ela fica invisível. Tá?
Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai clicar nela na borda, tá? E aí eu vou pegar esses pontinhos de controle, né, que são essas bolinhas, e vou arrastar elas para elas chegarem mais próximas à minha prancha, tá? O que, que aconteceu? Aquela simbologia de elevação que estava ao redor da prancha, ela desapareceu. Mas ela desapareceu por quê? Porque aqui embaixo, do lado, né, do ocultar ou exibir região de corte, a gente tem o não recortar na vista. Não recortar na vista basicamente serve para que você ative ou desative a visualização dos elementos que estão fora dessa, que estão fora da tua área de visualização. Tá? Então, se a gente quiser enxergar isso aqui na nossa prancha, dentro dessa caixa de visualização, eu precisaria arrastar esses símbolozinhos de elevação. Eu não vou fazer isso por enquanto, porque, enfim, a gente vai correr o risco de bagunçar o nosso projeto, tá? Vamos deixar assim por hora, e aí depois a gente retoma, né, essa questão desses controles dos pontos de elevação. O principal aqui é mais você entender o que, que é a região de corte, tá? E como que a gente faz, né, para exibir elementos ou destacar elementos específicos dessa região de corte, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui desabilitado, porque eu não quero que a simbologia, de elevação apareça, tá? E vou, depois que eu modifiquei o limite da minha caixa de visualização, eu vou desabilitar a visualização dela, né? Porque eu só quero enxergar a planta baixa. Se eu for agora lá na minha folha, olha só o que acontece, né? Ela já não está aqui exibindo, né? Ela não aparece aqui na nossa listagem. Eu tinha falado, né, que a gente consegue fazer aquelas alterações aqui direto na folha, até para você verificar se está tudo, posicionado da maneira correta, tá? Para a gente fazer isso, a gente ativaria a vista, né? Então, veja que aquelas opções, né, que a gente tinha anteriormente, né, que a gente tinha previamente, elas aparecem aqui. Um outro detalhe, né, em relação à escala, é que ela já vai atualizar ali automaticamente. Tá? Então, no caso, para a gente vai funcionar, porque a gente está trabalhando sempre, ou na maioria das vezes, com desenhos com a mesma escala, tá? Então, a gente, enfim, vocês não vão precisar atualizar esse parâmetro, porque ele vai sendo atualizado de maneira automática. Mas aqui o que é interessante, né, o ponto principal, é que aqueles controles de visualização que a gente tinha demonstrado, né, para vocês, né, que vai permitir que vocês consigam organizar, né, essa vista de corte, a gente consegue acessar diretamente na folha. Tá? Então, fiz aqui uma pequena edição, desabilito de novo, né, porque eu não quero que aquele limite apareça. Para a gente sair, a gente dá um duplo clique fora. Tá? Então, eu estou em vista, clico, né, no meu desenho, clico em ativar vista, e aí a gente tem as mesmas opções, né? Na realidade, todas as propriedades e opções de ferramentas da planta de piso, né, que a gente veria aqui, elas passam a ser exibidas aqui. Terminou de fazer a edição que você precisava, o que você vai fazer? Você vai dar um duplo clique fora, e aí você vai voltar, né, para a área de exibição, ou seja, para a área da sua folha. Aí agora o que eu vou precisar fazer aqui é mover a minha vista. Não vou me preocupar por enquanto com o título, tá? O título, eu vou primeiro me preocupar com o posicionamento da minha vista e depois a gente vai posicionar o título, tá? Então, se eu clico direto na vista e movo ela, o título vem junto. Isso vai acontecer com qualquer tipo de elemento que você esteja trabalhando. Agora o que a gente vai fazer é arrastar a vista, ou melhor, o título, né, do nosso desenho lá para cima. E aí, o detalhe que a gente precisa, o detalhe aqui é que, se eu clicar na vista, ele vai selecionar esses dois elementos de maneira conjunta, tá? Se eu quiser selecionar só o título do desenho, eu tenho que clicar apenas no título do desenho. Uma vez que eu esteja com ele clicado, consigo arrastar ele no lugar que eu quero. Veja que ele tem essa linha que está
se estendendo, né? Então, eu preciso que ela fique menor. Se a gente clicar em cima dela, ele não vai dar para a gente nenhum ponto de controle. Tá? Para a gente editar esse tamanhozinho, eu tenho que clicar na vista. E aí o meu ponto de controle ele vai aparecer. E aí a gente consegue, né, deixar o título com um tamanho, né, com uma aparência mais amigável. Tá? E aí, aquilo que eu tinha dito, né, se você selecionar os dois, ele, ou melhor, se você selecionar a vista, né, ele seleciona os dois. Aqui eu posso, opa, se a gente der duplo clique em cima, ele deixa você ativar, tá? Mas a gente pode renomear isso. Deixa eu chamar aqui de planta baixa. Térreo. Eu vou dar Enter. Ele está dizendo que ele vai renomear. Eu vou dizer que está tudo bem. Aqui, ó, o símbolozinho, né, o título ele ficou pequeno. Então, clico primeiro na vista. Depois arrasto para que essa linha ela ultrapasse um pouco. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora é trazer nível 2. Né? Quando a gente colocou a planta do pavimento térreo, eu utilizei o colocar na vista. Tá? Mas eu poderia ter clicado e arrastado para minha área de trabalho. Tá? E aí ele vai dar para a gente, né, a gente vai precisar fazer aquela configuração, tá, que a gente fez na planta do pavimento térreo. Como eu falei, a gente pode fazer aqui, eu posso dar um duplo clique e editar aqui em cima, tá? Então, que é a mesma coisa, tá? Exibir a região, diminuo o zoom, então vou diminuir aqui minha área de visualização, tá? Vou diminuir minha área de visualização. Desabilita a caixinha, lembrando que eu não quero visualizar a caixinha, tá? A caixinha ela é só uma referência, tá? Volto de novo lá na planta e aqui, ó, posso dar uma olhada para ver se está alinhado, se não tiver, agora está. Se você clicar nas setinhas do seu teclado, você consegue também mover o objeto, tá? Aquilo que eu tinha dito, se a gente clica na vista, a gente seleciona tudo, mas se eu clicar só no título, eu consigo selecionar só o título. Façam uso das ferramentas de alinhamento do Revit, tá? Que eu vou fazer um pouco diferente, né? Porque eu vou renomear primeiro e aí depois eu diminuo o tamanho da linha, né? Vou digitar novamente, planta baixa, traço. Vou chamar aqui de primeiro pavimento, né? Vou deixar abreviado. Estava juntinho aqui. E aí, para reduzir o tamanho, né, disso daqui, eu tenho que clicar na vista e editar, né, com o ponto de controle. Agora a gente vai para o nível 4. Aqui o nível 4, ele está exibindo para a gente, na realidade, antes da gente fazer essas modificações, vamos só dar uma conferida em relação ao que está sendo exibido para a gente. Tá? Então, aqui na elevação sul, aqui está o nível 4. Então, ok, o nível 4 ele está acima, né, da laje.
Então eu já sei onde ele está. Só que aqui ele está exibindo para mim o pavimento inferior, né? A gente fez essa configuração para que a gente pudesse enxergar o pavimento de baixo, até para que a gente pudesse modelar essa laje de cobertura. Tá? Então, eu não preciso mais dessa informação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Propriedades, propriedades de vista. Lá na subjacência, né, que a gente tinha escolhido na terra, vou deixar nenhum. Vou mandar aplicar. E aí agora ele está exibindo para a gente somente a, a planta de cobertura. Como eu já estou no nível 4, né, na vista, eu já vou alterar a vista de modo que ele tenha, né, o tamanho que eu vou efetivamente precisar na minha folha, tá? Então, deixar ele aqui um pouco mais. Desabilito, né, a visualização da caixa de vista. E aqui eu já vou dar um nome para ele, né? Vou chamar de planta de cobertura. Vou dar Enter, está dizendo que ele vai precisar renomear. Tranquilo, tá? Ele me renomeado. E aí o que eu vou fazer? De novo, tá, gente? Eu poderia vir por aqui também. A gente chega no mesmo resultado, tá? Então, em composição de folha, colocar vista. É uma coisa que vocês vão ver. E aí aqui a gente vai posicionar. Ó, será que não foi? Nota de cobertura. Opa. Vamos voltar aqui. Colina. Ele não trouxe as alterações para cá. Deixa eu só ver se eu estou no lugar certo. Tá, nota de cobertura. Bom, enfim, ele não fez as modificações que a gente pediu, tá? Eu vou clicar dentro da vista. É o mesmo processo, tá, gente? Arrastar lá para perto. Tá. Vou desabilitar. Clique fora, né? E se eu clicar só no título, consigo alinhar ele. Para ter o ponto de controle do título, eu tenho que clicar na vista, né? E aí eu posiciono ele da forma que eu quero, tá? Então, a gente consegue, né, mover, né, de maneira conjunta esses dois elementos. O que a gente precisaria fazer ainda em relação ao nivelamento, né, seriam os cortes, tá? Eu vou gerar o corte lá na planta baixa do térreo. Já estou aqui em vista, tá? Mas a gente poderia estar acessando aqui por cima, ó, corte ou corte, tá? A gente chega no mesmo resultado. E aí o que você vai precisar fazer agora é posicionar o corte na mesma região que está lá no trabalho de referência, tá? Então, clico no corte, clico na tela e arrasto. Vou deixar ele no tamanho,
parecido com o que a gente tem lá no nosso desenho. Percebam que ele vai dar para a gente as informações, a seta, né, de indicação de corte aqui à esquerda, mas à direita ele não deu. Não tem problema, a gente clica em cima dele, a gente vai ter essa setinha aqui, ó, e toda vez que eu clicar nela, ele vai me dar uma configuração diferente, tá? Posso ampliar um pouquinho. Se vocês verificarem, a gente tem esse cotovelinho aqui, né, que se a gente clicar nele, ele deixa espaçado. E essa caixinha de controle, ele está dizendo para onde, né, que você está olhando com o seu corte. Se a gente for planta do primeiro pavimento, nosso corte ele está aparecendo. Nossa planta de cobertura ele também está aparecendo. E aí, o que eu vou fazer agora é criar mais um corte. Mesma coisa, tá, gente? A gente clica lá, do lado da casinha, corte, clico na tela e arrasto. O que eu tinha falado, né? Ele vem apenas com uma das cabeças do corte ativas, clico no cotovelo para deixar ele espaçado, e aí vejo que ele está olhando na outra direção, né? Nosso corte lá, ele está olhando para fora. O que eu falei, essa caixa tracejada é a faixa de vista, né? Até onde você estaria olhando. Então, eu vou estender ele para fora do edifício para a gente conseguir visualizar melhor. Corte no primeiro pavimento, né? Aquilo que a gente faz em uma vista já aparece na outra. Só um detalhe, acabei de ver aqui, no nosso projeto de referência, né? Esse corte transversal, na menor direção, ele está passando em cima da janela, né? Então eu vou andar com ele um pouco mais para trás. Não vou me preocupar muito com a posição, tá? Porque o interessante é que ele corte a janela e corte a escada que fica aqui no fundo, tá? Então eu vou posicionar ele dessa forma e a alteração que eu fiz aqui vai se estender nas outras vistas. Onde que vai aparecer o nosso corte? No momento que a gente criou o corte, nosso primeiro corte, ele criou aqui as vistas do corte, tá? Então, se a gente clicar corte 1, a gente tem aí o nosso edifício devidamente cortado. Vamos dar uma olhada aqui. Ele está, né, passando, né, ele está em cima do desenho. Isso aqui a gente já tinha mostrado no vídeo anterior, né, que se eu tiver com duas indicações de nível, uma sobrepondo na outra, né, eu clico em cima, né, seleciono um dos níveis, e aí eu vou clicar nesse símbolo, né, nesse cotovelo, que ele vai me permitir mover essa indicação, né, de modo que ela fique mais adequada para o nosso projeto. Tá? Então, eu vou ter os pontinhos de controle. Aqui, vou deixar a vista dele aqui. Vou desabilitar a caixa, né? Eu não quero enxergar aquele limite. Vou dar uma olhada no que está acontecendo no corte 2. Mesma coisa, tá? Então, clico no nível, arrasto ele um pouquinho para a gente ter um pouco mais de espaço para a gente poder posicionar melhor, né, o nome do nosso nível. Pronto, vou deixar ele assim. Caixinha de visualização, né, desabilitar, não quero enxergar ele na minha vista. Posso trazer minha linha um
pouquinho mais pro... E vou diminuir um pouco mais a linha de corte do meu edifício. Tá? Então, tenho aí os meus dois cortes. O que a gente vai fazer agora, lá na prancha de corte e elevação, e aí o mesmo processo, tá? Clico em colocar na lista, botar primeiro o corte, tá? O corte ocupando bastante espaço até. Seleciono, né, só o título, para a gente poder posicionar ele, manipular ele melhor. Vou colocar agora o corte 2, a gente pode arrastar, tá? Então, clico e reduzo, né, o títulozinho. E aqui, ó, vejam que ele dá pra gente o nome do corte, tá? Então, corte 1, corte transversal, corte 2, e aqui a indicação da prancha, né? Então, ele já meio que vai alimentando o seu desenho com as informações de projeto que ele está identificando. Vou colocar a vista leste, que é o mesmo processo, tá? Fechar aqui, vista leste, ativar a vista. Aqui, vou diminuir um pouco essa área, para a gente poder ter mais espaço. Não esquecer de desabilitar a visualização da região, tá? Clico no título e arrasto. Elevação leste, clico na telinha para poder posicionar ela. E aqui, o que acontece? Eu não quero exibir essas informações porque, enfim, a gente não vai ter espaço, né? Se a gente clicar aqui em cima e deletar, a gente vai perder informação do nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em cima das vistas, vou clicar com o botão direito e vou selecionar ocultar elementos na vista. E aí aqui eu posso, se eu selecionar elemento, ele vai ocultar só o elemento que a gente selecionou. Se eu clicar em categoria, tudo aquilo que estiver na categoria de nível, né, ele vai ocultar. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, tem aqui agora nossa fachada. E aí eu teria que fazer esse processo, né, esse procedimento para os outros desenhos também. Tá? Então, a gente vai fazendo... Opa! Leste, ó, ele não está aparecendo, né, na vista. Então, se a gente vier em norte, tomar cuidado também, né, porque você vai abrindo, né, ele vai começar a ter uma certa dificuldade para localizar as informações que você quer. Né? Então, eu quero aqui prancha 2, então, colocar na vista, e eu quero agora elevação norte. Vou deixar aqui fora por enquanto, só para facilitar o que eu for, para facilitar a minha visualização. Seleciono, ativo a vista, seleciono o nível, botão direito,
ocultar categoria. Mesma coisa aqui em relação ao corte, seleciono o corte, botão direito, ocultar na vista categoria, duplo clique fora, né, para voltar para o elemento. E agora eu vou posicionar a minha fachada no lugar certo. Tá? Seleciono só o título, né, para a gente poder posicionar. Seleciono a vista, para ele me dar o ponto de controle, e aí a gente consegue reduzir, né, o tamanho do título. Não vou colocar as outras duas fachadas, né, porque é fundamentalmente nesse processo. Em relação ao isométrico, eu vou selecionar aqui o 3D, botão direito, vou mandar ele duplicar. Tá? Então, na vista que a gente acabou de copiar, botão direito, ocultar na vista, vou mandar ocultar categoria, eu vou chamar isso aqui de isométrico 01. Tá? Aí agora eu vou na minha vista de prancha, eu vou arrastar o isométrico para cá. Você vê? Então eu já tenho aqui o meu isométrico 1. Vou, se quiser uma outra vista, né? Duplicar na vista, vou rotacionar. E aí, se você quiser garantir que ele fique na posição correta, né? Você utiliza como referência o cubinho de visualização, tá? Então, seleciono o isométrico, botão direito renomear. Temos aí um outro isométrico, vou fechar. E agora a mesma coisa, clicar e arrastar. Tá? Um pouco apertado, mas posso segurar Ctrl para selecionar múltiplos elementos, né? Tá, deixa aqui. Bom, a gente tem aqui agora nossas pranchas devidamente montadas, tá? Eu vou fechar, que eu não preciso. Fechar. Fechar. Deixa eu olhar N02, dar uma conferida no carimbo, tudo certinho. Estou aqui com as minhas duas pranchas prontas, né? Ah, tá, olha só. Símbolo de corte ele está sobrepondo. Então, o que eu vou fazer é clicar, trazer ele mais para perto da prancha, ou melhor, da planta. Aí esse aqui a gente vai arrastar um pouquinho para o lado. Pronto. Perfeito. Estou com as minhas duas pranchas prontas. O que a gente vai fazer agora é o processo de exportação. Tá? A gente vai em arquivo. Tem salvar como, não é salvar como, a gente vai exportar. Tá? Geralmente a gente vai exportar em PDF. Criar aqui o PDF. A gente vai dar aqui o nome. Eu não quero exportar a janela atual. Né? Se a gente clicar em exportar a janela atual, o meu que vai criar um PDF, enfim, não vai criar
a folha de fato do seu projeto, tá? Então é como se ele criasse uma vista do que está aberto na tua área de trabalho. O que a gente quer é vistas e folhas selecionadas. Vou clicar aqui, vai ter esse lapisinho aí, porque olha só, ele vai dar a opção de você exportar só a vista, tá? Não é o que a gente quer, o que eu quero exportar é a prancha, né? Ou seja, a folha com o nosso projeto. Vou clicar em selecionar, eu vou já deixar, né? Vou cancelar aqui. Se você não alterar o caminho, né, ele vai jogar o seu arquivo lá dentro da pasta padrão do Revit. Tá? Então, vou clicar aqui em procurar e vou já mandar ele deixar dentro da pasta que eu preciso. Tá? Então, 5.1, pai, coloca aqui aulas, Revit, mandar ele abrir, né? Então ele vai jogar lá dentro daquela pasta. Eu vou mandar ele exportar. Vai carregar um pouquinho. Vou salvar o meu projeto. E aí agora eu vou aqui, ó. E aí ele já gera para a gente as nossas duas folhas, tá? Vou acontecer aqui que a minha indicação de corte está passando em cima do texto, tá? Então, volta aqui. Talvez vai ser um pouquinho mais difícil. Talvez não. Vou clicar fora, Ctrl, vou selecionar todas as folhas, movo para cima. Aqui é processo de montagem, tá? Não tem muita novidade. Aqui e realmente reorganizando, né, distribuindo essas informações de modo que ela caiba da melhor forma possível, né, dentro do espaço que a gente tem para trabalhar, tá? Então, aqui uma diminuída, aqui essa vista de cima, né, vista de cobertura, ela não vai deixar, não varia em relação ao que está lá, não vou preocupar com isso por enquanto, né? Tá. Chegamos aqui, meus processos, tá? Arquivo, exportar, PDF. De novo, tá, gente? Só tomar cuidado para você selecionar vistas e folhas selecionadas, tá? Clicar no lapisinho para você marcar o que é que você quer verificar. Tá? Então aqui ele já traz, né, a minha última seleção. Não está exibindo os demais, porque aqui ele está habilitado a ocultar vistas ou folhas desmarcadas. Tá? Então, se caso você quisesse acrescentar algo aqui, né, nessa visualização, teria que desmarcar essa caixinha para ele exibir as outras vistas. Tá? Enfim, a gente está com planta 1, planta 2, selecionar, exportar. Ele está dizendo que já existe, né, essa prancha, salva. Então, vou mandar fazer assim.
Ele já substituiu, né? Vou duplo clique agora. E aí, a gente tem nossas pranchazinhas devidamente criadas, tá? Vou fechar aqui. E agora eu vou mostrar como que a gente vai gerar o AutoCAD, né, desse documento, tá bom? É muito parecido o processo, né? Então a gente vai lá em arquivo, exportar, formatos CAD, DWG. Aqui, enfim, nesse ponto, né, ele tá aqui folha 01, no caso eu vou deixar conjunto de folhas, a todos, porque no caso ele eu vou exportar, deixar conjunto de folhas na seção, exibir na lista as listas de folhas do conjunto. Eu vou pedir para ele exibir tudo. Pronto. Todas as listas de folhas do modelo. Vou marcar. E aí, eu vou inicialmente exportar sem fazer nenhum tipo de configuração. Tá? Aquela mesma coisa, né, de a gente dizer para ele onde a gente quer que ele salve. Salvar na mesma parte que a gente tem salvo, né, o nosso trabalho. 24.2, em aulas, Revit, distribuição automática, ok. Vamos só dar uma olhada se ele, como ele exportou esse material no AutoCAD. Ele trouxe, né? Ele exportou, mas ele fez a exportação sem a nossa configuração, tá? E no modelo tá como referência, que eu não quero salvar, tá? Eu vou voltar novamente aqui no Revit. Vamos lá de novo, com esse processo. Exportar, formatos CAD, DWG. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar, né, uma pré-configuração de exportação. Tá? Vou clicar aqui nessa caixinha. Aqui onde eu tenho opções de exportação de camada, eu vou clicar. Aliás, desculpa. A gente vai aqui embaixo. Carregar camadas a partir de normas. Né? Ele tem aí algumas pré-configurações e o que a gente vai fazer é carregar configurações de arquivo. Eu vou ignorar isso que ele está falando.
Vou agora lá de novo, minha pasta, UNB, vai, configurações de exportação. Então, ok, ok. Aqui, vou deixar essas configurações aqui, vou mandar ele avançar. Aquela configuração anterior, ele gerou vários desses arquivos. Vou dar um ok agora. E agora eu vou abrir esse arquivo que a gente acabou de gerar. Tem ainda algumas configurações que a gente precisa fazer aqui. E como esse vídeo está um pouco longo, eu vou deixar para mostrar esse processo, né, essas configurações de exportação do AutoCAD no próximo material que a gente passar para vocês. Tá? Mas, por hora, né, vocês já conseguem fazer parte considerável do trabalho. Tá? Então, o que vai ficar faltando para vocês é mais um vídeo de configuração, né? Como que a gente faz essas configurações CAD. E aí, se eu não conseguir preparar o material para vocês durante o final de semana, a gente vê isso na segunda-feira. Em todo caso, vocês já têm condições de montar a prancha de vocês, de, enfim, de organizar, né, o projeto de modo que ele vai ficar praticamente pronto para a impressão. Né? E aí o que vai ficar faltando realmente é a exportação do DWG, e eu vou ficar ainda devendo um videozinho sobre o processo de produção de escada. Aqui também é bem simples, tá? Então, vou disponibilizar, né, os arquivos de referência que a gente trabalhou, né, um arquivo de prancha, um arquivo de carimbo, né, até para que vocês possam estar incorporando isso no material de vocês. Tá? Então, gente, era isso. Até o nosso próximo vídeo.